Olá, olá, meus amores. Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do meu podcast. Hoje eu estou aqui com a Joana. Como já vos disse várias vezes nestes episódios, eu trago pessoas que têm histórias que são inspiradoras ou que têm opiniões que são inspiradoras para nós enquanto mães, numa perspectiva que toca a saúde, porque eu toco sempre a saúde, mas existem quase todas as formas de tocar a saúde através das histórias e através das opiniões e informações que eu vou trazendo aqui. E hoje com a Joana nós vamos falar daquilo que se tem vindo a assistir em termos de conteúdos relacionados com a identidade da criança, com a identidade de género e com conteúdos também um pouco confusos ou ambíguos aos quais nós estamos a ver as nossas crianças a ser expostas e, por vezes, não sabemos bem o que decidir em relação a eles, ou ainda somos acusadas de estar a atentar contra a liberdade dos nossos filhos quando decidimos protegê-los de certo tipo de conteúdos. E antes de mais, a Joana vai falar sobre si, vai se apresentar e vai vos dizer também aquilo que ela pode fazer por nós profissionalmente. Obrigada, Cristina, pelo convite. Então, eu sou Joana, tenho 38 anos, sou mãe de 3 crianças e profissionalmente eu trabalho com empreendedores e ajudo a tornar as suas redes sociais mais apetecíveis, tornar uma página mais rapidamente consumível. E realmente este tema da identidade de género, é um tema que tem levado caminhos complexos e que nos está a começar não, já começamos, já é um caminho que nos está a retirar os direitos de nós, enquanto pais, sobre a educação que nós queremos dar aos nossos filhos. E é um tema que tem levado eu vou ser muito aberta e direita a um tipo de doutrina, uma lavagem cerebral que nos querem impor e há pouco espaço para questionarmos, fazermos perguntas simples, perguntas básicas e até mesmo não aceitarmos que todos nós temos opiniões diferentes, desde que a gente respeite a outra pessoa. Só que estas opiniões diferentes têm levado a um nível de desrespeito e de censura que, a meu ver, já ultrapassa o tolerável. É verdade, olha, eu vou contar uma pequena historiazinha que é porque é que tu chegaste até aqui? E teve a ver com um conteúdo de redes sociais da FNAC que aconteceu no Dia do Livro, em que leram uma história e havia opiniões muito divergentes, mas isto até chegou até mim por causa de uma mãe do Imunidade Guerreira, que fez alguns print screens daquele conteúdo e que me disse: a mim não parece normal estar a expor crianças tão pequenas a este tipo de conteúdo. Era uma história sobre um crocodilo com vestido e em que havia depois uma pessoa travesti, penso eu. Ou as chamadas drag queens. Sim, eu acho que era até mais drag queen, sim, tens razão, e que estava no contexto da história, a ajudar a contar a história e pronto, e estava lá. E vou já dizer uma coisa que tem a ver com a minha sensação pessoal ou com a minha opinião pessoal. Encontrar uma drag queen no metro, por exemplo, vestida, e os meus filhos interagirem com ela, a mim parece-me um dia normal, ok? E não, eu não iria dizer aos meus filhos, não, não falem ou não vão, nada, ok? Eu iria deixar que eles, pá, talvez eles iam fazer perguntas, não é? Tu estás vestido, mas passa-se isto, não sei, pronto, coisas de criança. Mas para mim, tudo ok. Agora, a própria história, junto com uma drag queen, num espaço em que as crianças vão ouvir uma história infantil e depois, ainda por cima, identificar um bar de drag queens, ao qual eu imagino que só se possa ir com 18 ou pelo menos no mínimo 16, mas então, se o bar sai à rua e vai à FNAC, já pode estar com as crianças.
Não sei, pareceu-me assim um bocadinho sacada a ferros. E depois, tu vieste falar comigo quando eu publiquei isto nos meus stories e quando eu dei a minha opinião, que já agora custou-me a perda para aí de 50 e tal seguidoras. ah, Também não eram as pessoas certas para mim. É uma filtragem. Exatamente. E mostrei-te uma conversa que uma outra mãe tinha tido comigo, que quando ela começou, eu pensei, ela não deve ser mãe, ela não está bem a ver, porque eu lembro-me, quando eu não era mãe, eu não pensava em certas coisas que agora penso. Mas ela Claro. diz-me, sim, sou mãe, tenho uma bebé, já não me lembro quantos meses, mas poucos, e quando ela for maior, ela vai ter liberdade para tomar decisões. E para mim aquilo não bateu uma coisa com a outra. Os meus filhos também têm liberdade de tomar decisões. Até agora, com 5 anos, eles tomam muitas decisões. Escolhem a roupa que vão vestir, a comida que vão comer, enfim. Tomam as suas decisões do seu dia a dia e da sua vidinha. Mas esta ambiguidade à qual as crianças estão a ser expostas não tem tanto assim a ver com decisões. Ou o que é que tu pensas sobre isso? Isto são imposições. Isto que estás a falar concretamente. E deixa-me acrescentar aqui um pormenor, que esse livro que é o Crocodilo Gostava de Vestir um Vestido, eu não li o livro sobre o que é que pode acontecer nesse livro. Esse livro pode ser totalmente inofensivo. É normal as crianças, durante o seu desenvolvimento, quer seja menino, quer seja menina, queiram experimentar roupas que estão fora do que a gente enquadra do que é menino para menino. O meu filho já experimentou vestidos, porque via a irmã, na altura que foi, só tinha a minha filha mais velha, via a irmã com vestidos, e uma vez pediu para vestir uma saia, vestir um vestido da Frozen, está tudo bem. Faz parte, são comportamentos por imitação que faz parte do desenvolvimento da criança. Agora, o enquadramento desse livro foi, como tu disseste, essa drag queen. E o que é que são drag queens? Drag queens são homens que, que criam uma imagem da mulher em forma de caricatura. Portanto, a mulher é criada ali de uma forma exagerada. Eles estão exageradamente maquilhados, e nem todas as mulheres se maquilham, têm sempre a forma das mamas maiores do que esse dentro da simetria do corpo, fazem também uns enchimentos no rabiote para ficar mais empinado, e todos nós sabemos que drag queens, os espetáculos das drag queens são restritos para adultos. Depois outra coisa que aconteceu nesse story, que também me deixou preocupada, é que nesse story onde está o livro e onde está a interação com essa drag queen, foi colocado duas bandeiras. A bandeira do LGBT, que tem mais uma série de letras que eu não sei de cor, não sei o que é aí, mais, pronto. E tem a bandeira dos trans. Portanto, isto num enquadramento infantil não faz sentido nenhum. A comunidade LGBT, a orientação sexual, é um tema que tem que estar dentro do ambiente dos adultos e dos trans igualmente. Portanto, isso foi uma imposição que colocaram ali naquele contexto infantil que não, independentemente de eu não saber o conteúdo do livro, mas penso que esse livro possa ter a ver com eles querem vestir um vestido, e está tudo bem, os pais que não se assustem que um menino queira vestir um vestido e que uma menina até lhe apeteça usar um bigode ou cortar o cabelo mais curtinho a parecer um rapaz, está tudo bem, isso faz parte do desenvolvimento das crianças, e são tudo padrões, são comportamentos por imitação, está tudo certo, um menino quer pintar as unhas, não fiquem preocupados. E o que é que tem levado isto também da identidade de género? As pessoas utilizam facilmente imagens estereotipadas de menina para justificarem que aquela criança ou adolescente nasceu no corpo errado. Lá porque um menino quer vestir um vestido e pintar as unhas, não quer dizer que ele queira ser menina. E exatamente o oposto, se aquela menina quer usar roupas largas ou quer usar calças e quer usar cabelo curtinho como um rapaz e não quer vestir vestidos, deixem, faz parte do desenvolvimento
E eu já tive um estilo de roupa imensamente diferente do que visto hoje e continuo, nunca quis dizer que eu nasci na parte errada. E essas informações erradas, essa distorção de informação faz confusão em nós adultos. Se a nós adultos faz confusão, que supostamente temos um cérebro completamente maduro, informado, já não há nada que falta aqui desenvolver. Agora, aplicado isto em ambiente infantil, é um abuso infantil. Nós estamos a abusar, estamos a violentar os direitos das crianças, estamos a violentar o desenvolvimento saudável das crianças. Portanto, isso foi um ambiente de adulto implementado num ambiente infantil, porque com certeza está super incorreto. Deixa-me só acrescentar só mais um ponto. Eu não tenho nada contra os trans, não tenho nada contra quem sofre desta complexidade. Tenho muito delicado, é um tema muito delicado. Eu não tenho nada contra o Trump por isso. Posso gostar ou não gostar, é pessoal. No entanto, e nós temos todos que concordar com isto tem que ser uma concordância universal, é que estes temas são para estar no meio dos adultos. Vamos deixar as crianças fora disto. Isto é para nós, adultos. As crianças que vivem no mundo que têm que viver. Temos tanta coisa para lhes ensinar, nós pais temos tanta dificuldade às vezes em implementar, e isto é um não tema para crianças. É mesmo. Depois também nessa conversa tu disseste uma coisa que no fundo foi aquilo que me impulsionou a querer te convidar, porque eu achei que tu realmente eras a pessoa certa para desambiguar esta situação, porque eu própria, eu confesso que eu já estou meio confusa. E a única coisa que eu sei é quais são os conteúdos que eu quero dar aos meus filhos e quais os que eu não quero. Mas às vezes, aqui nos termos, eu já me baralho um bocado também, porque tudo está feito para nos baralhar um bocadinho. E é preciso saber admitir quando a gente já se deixou baralhar. Depois a gente tem que se limpar dessa baralhação, né? E então tu disseste-me sobre outra conversa que eu tinha tido com essa mãe, que as pessoas andam a confundir muito sexo e género. E eu concordo contigo. Mas gostava que tu explicasses isto de uma forma mais ampla para ficar dividido na nossa mente. Okay. Então, o sexo é o nosso sexo biológico. Existem 3 sexos. Existe o sexo feminino, existe o sexo masculino e há aquelas situações raras em que as pessoas nascem com ambos os sexos, chamadas anormalidades. E pronto, é isto. A natureza é esta. A mulher nasce com os órgãos reprodutivos femininos, tem o seu cromossoma. O homem nasce com os órgãos reprodutores masculinos e tem o seu cromossoma. Está certo? Identidade de género. Identidade de género é uma construção social em que dão estes mais de 150 termos, acho que já estamos nos 150 termos, em que as pessoas se identificam não se identificam com o sexo biológico, que se identificam, mas gostam de se vestir de outra forma, e é aqui que existe esta confusão. O sexo biológico é um facto, é ciência, é biologia. Não tens como argumentar contra o que existe na ciência, ok? A identidade de género, vamos por identidade de género como se fosse uma filosofia, uma forma que cada um quer se expressar e viver. No entanto, esta forma de se expressar e viver é que é assustador, porque dentro da identidade de género tens por exemplo, os trans, que podemos efetivamente falar de homens que se vestem de mulheres, só que esses homens que se vestem de mulheres querem ser identificados como mulher e querem ser identificados como sexo biológico feminino, mesmo não tendo passado por um processo de transexualidade.
E isto vai para um tema que ficávamos aqui horas a falar sobre isto. O que acontece é que nós temos que olhar para a biologia. Um homem, por exemplo, que se veste de mulher, é um homem, não é uma mulher. Está bem? Isto tudo tem que ser claro. Uma mulher que gosta de se vestir com roupa mais, vamos lá dizer, vou pôr entre aspas, masculino, não é? É uma mulher, não é um homem. Biologicamente falando, é uma mulher. Portanto, isto, o sexo biológico está a ser muito misturado com a identidade de género e temos que separar as áreas. Este identificar como tu quiseres, é a tua personalidade, é a tua identificação. Tu és uma impressão digital, não há ninguém exatamente igual do que tu. Pode haver imensas pessoas que têm as mesmas crenças, que têm a mesma opinião. Há imensa gente que tem uma opinião completamente distinta da tua. E depois tens o sexo. És mulher ou és homem. Ou tens um órgão reprodutor feminino ou tens um órgão reprodutor masculino. Ou o teu cromossoma é um XX ou é um cromossoma XY. Isto é concreto. Um facto. Não há como argumentar contra. Não há. E existe. E vai existir sempre. Identidade de género já é outro planeta. Já é filosofia, já é... Aí podes argumentar imenso, porque não há nada assim muito concreto. A mistura está de tal forma, e depois existe também uma barreira muito firme em que tu, quando questionas, quando fazes perguntas, as pessoas facilmente vão te rotular, és transfóbica, não estás a querer... como é que se diz agora? O termo está-me a falhar. Não estás a querer... Ser inclusiva? Inclusiva, exatamente. E não tem nada a ver com inclusividade, para mim, a meu ver. Eu só estou a perguntar, só estou a questionar, quero manter as crianças fora deste sistema. As crianças, este é vou retirar novamente, é um não tema para as crianças, é um tema para os adultos, para quem quiser discutir sobre isso. Eu, como estou a ver os meus direitos de privacidade invadidos, agora é um tema para mim, mas para as crianças é um não tema. Portanto, recapitulando, o sexo biológico é um facto, ou nasces homem, ou nasces mulher, ou nasces macho, ou nasces fêmea, assim como no mundo animal, dos seres vivos, há machos e fêmeas. E depois a identidade de género é um mundo inacabável de conceitos, de teorias, de fetiches, e por aí fora. Vamos por um mundo que não acaba. Aí é discutível, é argumentável. O sexo biológico não é argumentável. Sim. Como diz o ditado, ou é boi ou é vaca. É o facto. Olha, aqui tocando um bocadinho na área da saúde, a maioria dos especialistas concordam entre si que a identidade da criança surge por volta dos 12 a 18 anos. E existem duas faces na formação da identidade, em que uma delas é a identificação e a outra delas é a dúvida e o questionamento. E só pode existir dúvida e questionamento quando já existe a identificação. Isto é uma coisa muito interessante de ver, e esta tem sido a minha razão pela qual às vezes eu faço censura de conteúdos para os meus filhos, que é, eles ainda não têm identificação. Eles, por exemplo, na escola existe muita conversa, e acho que existe em todas as escolas, todas as crianças, umas mais que outras menos, mas eu vivo numa aldeia pequenina. E na escola existe muita conversa das meninas e dos meninos, e de quem gosta de cor-de-rosa e quem gosta de azul. Foi um conceito que eu tentei adiar ao máximo na vida dos meus filhos, até não insistindo muito nisso do vestido azul e não sei o quê, quando eles eram bebés, porque queria que houvesse, pronto, para já, variedade na cor, não é? E alguma hum, menor identificação assim tão Rígida. rígida, exatamente, com um determinado comportamento. E penso como tu também, que se eles querem vestir vestidos, saias
podem experimentar. Aliás, os meus filhos, como eu não tenho meninas, eu arranjei roupa usada, dada, de algumas coisas de menina para eles poderem experimentar. Já aconteceu também ir para a escola, só que como eu achei que o meu filho depois ia ter um dia mau, eu mandei outra roupa num saco e ele no fim disse que isso tinha sido boa ideia porque pôde ir trocar de roupa quando as coisas não lhe correram tão bem. Mas pronto, essa parte para mim faz parte dessa não identificação que a criança tem até aos 12 anos. E como ela tem não identificação, ela também tem o não questionamento. Uhum. Ou seja, por exemplo, nos meus filhos têm 5 anos, eu observo que não existe um questionamento. Ah, será que as meninas são mesmo meninas? Será que eu sou mesmo menino? Será que eu nasci assim? Será que, sei lá, será que agora já não gosto de azul? Será que agora já não gosto desta comida que eu sempre gostei? Isso não existe. É, cada dia é um dia. E cada dia tem as suas peculiaridades. E aos 12 anos surge esta marca muito mais vincada, que é, por um lado, o eu sou, e há tipo como que assim uma lista mental que vai crescendo com o passar do tempo, e depois o será que é mesmo assim? E um Uhum. só existe com o outro. Estás a ver a Uhum. ideia? Quando Uhum. nós introduzimos o será que é mesmo assim, antes do eu sou, ele não funciona. E aquilo que acontece é que a criança vai se definir como um eu sou, será que é mesmo assim? Ou seja, o questionamento começa a fazer parte da sua identidade. Exatamente, exatamente. É isso. E é isso que é grave. Nós pais temos que ser temos que ser condutores para eles, temos que ser um caminho condutor, não é? E não uma, uma, uma sopa de legumes que nem sabes o que é que está para ali metido, tá, não é? E lá está, esse problema da identidade de género só vai fazer com que haja mais confusão na autoconstrução da própria identidade. Ah, todos nós passamos por confusões sobre nós mesmos, se calhar até muitos adultos, eu tenho 38 anos, se calhar muitos adultos como eu, com a minha idade ou até mais velhos, também passam por aquelas confusões ainda de o que é que eu quero, o que é que se passa aqui comigo, não é? Vamos ter sempre este nível de confusão, mais alto, mais baixo, mas nessa fase específica, ainda por cima da adolescência, nós temos que ter bases fortes para os poder guiar. Agora, se antes de chegar a essa fase nós já damos este tipo de matéria, eles vão ter tempo, não vão ter medo de questionar, vão ter medo deles próprios, só ajuda a regredir. Não ajuda a evoluir, ajuda a regredir. E a fase da adolescência é uma fase muito delicada, muito sensível, e hoje a gente já vem com algumas bases, ou então se dás as bases de confusão, mais confusão e mais a fundo a confusão vai ficar. Não vejo benefício nenhum em estar a introduzir isto. Ah, pá, não consigo, não. Eu não vejo benefício em estar a introduzir este tipo de tema na educação dos meus filhos. Sim, é evidentemente um conteúdo que o cérebro não está desenvolvido para conseguir Exatamente, assimilar. exatamente, exatamente. Até tu também disseste que estás um bocado confusa. Sim, sim. Esse, o meu não está a assimilar definitivamente, Eh, das minhas E é que, crianças não pode. e é que não é só tu, e eu também passei por esse processo de confusão, por isso é que eu tenho vindo a ler, a estudar e a pesquisar, e ver também o que é que se está a passar noutros países, porque em Portugal facilmente se faz um pia-cola, não é? Como já está a acontecer, infelizmente. E é este estudo e esta pesquisa que eu também andei super confusa e sou adulta. Agora vamos pôr esta confusão toda nos miúdos? Não, não, deixem as crianças ser crianças. Exatamente. Olha, o último estudo que se consegue encontrar em Portugal, feito sobre a disforia de género, Sim.
ou seja, a patologia psicológica em que se crê que nascemos com o género errado, hum, diz que é uma patologia psiquiátrica rara. Certo. É um estudo feito pela Faculdade de Medicina de Coimbra em 2017. Não há tanto tempo assim. Uhum. Existe um conjunto de fatores que podem estar aqui envolvidos, mas que ainda não estão bem definidos, porque cada pessoa que apresenta esta patologia vai apresentar, no fundo, um conjunto de fatores diferentes. Mas um dos fatores que se percebeu que faz parte é uma educação disfórica. Uhum. Ou seja, o contexto em que a criança cresceu Exato. deu-lhe, de certa forma, pistas de que poderia não ser como ela sentia e observava que era o seu sexo. Certo. E isto trouxe-lhe um conflito de identidade. E depois, por outro lado, em alguns casos existem também componentes hormonais. E aí estamos a falar de disfunções endócrinas, que podem ser problemas de tireoide ou problemas de várias outras glândulas que, de alguma forma, não estão a cumprir o seu papel, não estão a fazer o seu processo e que podem ser corrigidas, tanto no domínio natural, através de tratamentos naturais e alimentação e etc., como também através de medicação, corrigidas no sentido de terem o funcionamento que é esperado para o sexo biológico da pessoa. O que acontece e que foi falado também neste estudo é que muitas vezes a patologia psiquiátrica ela supera a disfunção hormonal. Pode haver uma ligeira disfunção hormonal, mas a patologia psiquiátrica supera bastante. E então aí é usada a terapia hormonal e a conversão noutro sexo biológico como forma de diminuir o sofrimento psicológico daquela pessoa. Então, quando nos vêm dizer a nós mães que não estamos a ser inclusivas e que a transexualidade não é doença, o que é que nós poderemos dizer sobre isto? Quando há um diagnóstico, estudos e casos clínicos, utilização de medicação e terapias de diminuição do sofrimento. E ainda, será que nós não estamos a ter pouca compaixão por alguns casos? Como é, por exemplo, o caso da depressão, em que hoje ainda se diz que a pessoa está assim porque ela quer e porque é falta de vontade. E depois, por outro lado, a ser hipercomplacentes com casos de pessoas que têm uma patologia que já está codificada e que dizem que não é doença. Exatamente. Olha, eu vou só acrescentar aqui uma coisa. Pesquisar pessoas adultas que fizeram o processo de transformação do corpo para ser mais semelhante ao corpo do sexo oposto, porque não há mudanças de sexo, existe a mudança para ficares o mais próximo ao sexo oposto. Existem adultos que fizeram essa transformação e querem voltar ao sexo biológico que eram. Porque o caminho mais fácil foi de facto dizerem que estás no corpo errado. E eu não quero dizer que isto se aplique a todos os casos. Isto é um tema muito, muito delicado, porque eu não sei o que é sentir, viver num corpo, o sexo errado. Uma coisa é nós não nos sentirmos bem porque estamos gordos, porque estamos magros, porque temos celulite, porque não sei o quê, por aí fora. Outra coisa é uma coisa muito mais profunda, que é uma pessoa não se identificar ou até ter nojo do seu próprio sexo biológico. Existem muitas pessoas que estão em transformação vou falar de destransição, pessoas que fizeram até cirurgias mesmo no sexo biológico e que estão num processo em que querem retomar o físico ao sexo com que nasceram, e todos eles têm algumas informações
em comum, têm todas dores em comum, que é, eu tinha um problema psiquiátrico, tinha um problema mental e esta coisa de me quererem mudar o corpo foi realmente o caminho mais fácil para mim, em que eu fugi da dor e realmente solucionou o meu problema durante algum tempo, mas foi por um tempo limitado. E o que é que tem acontecido a estas pessoas que estão a voltar, a querer voltar ao sexo biológico? Muitas delas não conseguem. Eu acompanho também um homem que fez transição para mulher, então tem uma vagina, tem um orifício, já não tem o pênis, e esta pessoa não está a ter o acompanhamento necessário, não consegue encontrar um profissional de saúde que a ajude neste acompanhamento de voltar a fazer esta nova transformação. Foi muito fácil receitar hormonas, foi muito fácil fazer a cirurgia, foi muito fácil deixar crescer o cabelo, foi muito fácil pôr os implantes mamários, foi tudo muito fácil. O que está a ser difícil agora é o retomar novamente para o sexo biológico, não encontra suporte profissional, suporte de saúde mental que a acompanhe, assim como retomar o corpo que tinha, com que nasceu. E isto mexe muito com a saúde mental. Eu mais uma vez repito, é um tema muito delicado, mas este tema delicado está a ser levado para interesses económico-financeiros, está a ser transformado como um império de cirurgia estética, não é? E vamos ouvir aqueles que estão em processo de destransição, que é muito importante ouvi-los e eles não aparecem muito por aí porque não interessa dar voz. Também aqueles que passaram por isso e querem voltar e estão a reconhecer o que eles realmente precisavam. E deixo o mote, sim, é uma doença, é uma doença, não nos identificamos com aquele sexo, nós temos aqui um trajeto muito delicado, muito desafiante. Eu não consigo imaginar, eu tenho a minha simpatia para pessoas que tenham que passar por isso. É muito delicado, muito delicado. E o que acontece é facilidade de repente, eu gosto, como eu disse há bocado, eu gosto de vestidos, eu gosto de rosa, eu gosto de um vestido de mulher, pronto, então vamos lá então fazer já uma mastectomia, vamos já pôr uns implantes e vamos cortar o pênis e agora estamos aqui nas hormonas. É grave estarmos a facilmente diagnosticar uma disforia de género como se tivesse uma dor de cabeça e vais ali tomar um Benuron. E não pode ser levado por esse caminho, mas é os caminhos que se está a tornar. É Não muito sei se fui ao interessante. encontro do teu comentário. Sim, foste, completamente. E é muito interessante tu teres falado na cirurgia plástica. É um império que se baseia no mesmo, que é, normalmente nunca ninguém está bem. Ninguém está bem. Eu tenho caracóis, gostava de ter o cabelo liso. Eu tenho o nariz achatado, gostava de ter o nariz pontiagudo. Eu tenho o nariz pontiagudo, é grande demais, queria ter mais pequeno, nem que ficasse achatado. Eu tenho os lábios fininhos, queria ter grossos. Eu tenho os lábios muito grossos, queria ter fininhos. Enfim, tudo dá para a pessoa ver defeitos em si própria e não ir à procura do processo emocional em que ela se vai sentir bem consigo mesma, com aquilo que ela é, Exatamente. É e isso. vai à procura de transformar o seu corpo. É isso. E isto já está a acontecer há imensos anos, é uma indústria, autoalimenta-se, porque depois eu vou lá, eu ponho uma coisa qualquer no meu corpo e acho maravilhoso e depois mando uma foto à Joana e digo, ai, olha, Joana, fiz sei lá, fiz uns fillers nas bochechas e Exatamente. agora, olha, está tão bom, tão fixe, e tu olhas e dizes assim, é realmente, eu às vezes parece que estou assim um bocado
descancelada, se calhar também devia fazer uns fillers iguais aos dela. Depois toda a gente já faz e depois tu olhas para as fotos das outras pessoas e de repente parece que já estás meio, sei lá, sem graça. Enfim, Exato. é todo um filme, não é? É. E E eu, começou num problema de autoestima grave, exatamente, é isso. que é alimentado também pela própria indústria, é alimentado pelas pessoas à nossa volta, É. de várias maneiras, e até sem elas saberem. Eu lembro-me das minhas amigas dizerem que por eu não pintar o cabelo, elas iam ser as tias mais novas dos meus filhos. Ai, sei. Pronto, dá para rir se uma pessoa se sentir bem com o que faz. Mas se não te sentias já muito bem, Exato. já não tem graça nenhuma e tu vais Não. à procura de pintar o cabelo e, enfim, mil coisas. E, no fundo, aquilo que está a acontecer aqui é sempre mais fácil tu preencheres a tua dor emocional com um correspondente físico, criando uma dor É. física. E estes processos são processos, digamos, de melhoramentos, mas que incluem dor física, para Exato. refletir a dor psicológica que já existia. E a, Exatamente. transferência, é este o termo correto, não é? Transferência de Transferência. género. É mais um processo doloroso, Muito. que vai, de certa forma, fazer um match e fazer bater certo a dor psicológica com uma criação de dor física na vida daquela pessoa. E que depois, no Tá. final, é como tu dizes, muitas pessoas elas vão perceber, ok, isto foi o caminho fácil que eu segui, mas agora não estou bem. Agora, porque a pessoa é muito fácil também ter fantasias, não é? Tu achas, eu vou daqui até ali e quando eu estiver ali eu vou estar muito melhor. E depois tu chegas lá e dizes assim: epá, não foi bem como eu tinha imaginado, não foi bem como eu pensei. E isto acontece a toda a hora na vida, só que existem processos irreversíveis. Então Exatamente. É é essa a bom palavra. não. Irreversível. Irreversível. Exatamente. E isto torna as coisas muito perigosas. E é muito bom que isto seja introduzido bem mais tarde, quando uma criança pode tomar decisões. Eu também não vou oferecer bebidas alcoólicas aos meus filhos, isso não é um atentado à liberdade nem à decisão deles. É simplesmente uma coisa de adultos a ser introduzida na idade adulta, e Por agora isso é até que é a já é partir aos da idade 16. adulta, não é? E Por isso agora é que até tem já que é ser aos idade adulta. 16, que eu até acho que é um tantinho permissível. Eu já conheci adultos que não tinham maturidade para beber. Uhum. Mas, enfim, é o que é. E nós, É como verdade. pais, ainda podemos também fazer um certo crivo daquilo que é. Agora, processos tão sérios e tão complexos como este, hum, se nós temos alguém na família, vamos precisar de explicar àquela criança o que é que está a acontecer, mas, na minha opinião, na minha visão, acho importante explicar os factos, não introduzindo esta componente da dúvida e da identidade demasiado cedo. Exatamente. É isso. Olha, e pegando um bocadinho que tu falaste aí numa coisa muito importante que é nós temos uma dor, mas vamos sempre buscar alguma coisa de fora para, principalmente física, para corrigir. É muito desafiante nós encontrarmos alguém que nos ajude a ter autoconfiança e estarmos confortáveis no corpo e na pessoa que nós somos. E olha, eu lembrei-me assim de uma coisa e agora de repente esqueci-me. Ia ser muito interessante. E, olha, como esqueci completamente. Já sei, já me lembro. Por exemplo, uma pessoa anorética, tu trabalhas a parte mental do anorético, nem fazes infiltrações de gordura para ele voltar a ter o peso ideal, não é? Uma pessoa anorética vê-se como uma pessoa gorda e ela não é. Então, qual é o trabalho de evolução para uma pessoa que sofre de anorexia? É trabalhar a parte física da saúde, que é inevitável, não é? Mas é uma consequência de um problema mental. A pessoa não se sente bem com ela. Qual é a solução? Vamos fazer um processo. É um longo processo. E é um processo que muitos levam para a vida toda. E o que é que nós vamos fazer a uma pessoa anorética? Vamos lhe injetar a gordura até ter o peso ideal com a altura e não sei o quê? Não, há ali um caminho psicológico e emocional
longo que essa pessoa vai ter que fazer. Portanto, para depois, mais tarde, se sentir bem com ela mesma e ver que ela que é saudável, que tem que estar saudável e ir ao encontro da autoestima, porque é tudo uma falta de autoestima. Sim. Então, o caminho um caminho difícil é nós estarmos 100% confiantes sobre nós mesmos, mas esse não é o trabalho que está a ser feito. É um trabalho de uma solução muito rápida. Hormonas, cirurgia, tocar na nota. Muito rápido. E isso é assustador. E temos que ter também cuidado com os conteúdos nas escolas, porque nas escolas isto já está a ser falado, está a ser implementado, sem o nosso consentimento e sem o nosso conhecimento. E é preciso ter Sim, muita olha, atenção a isso para aqueles pais que se preocupam efetivamente fala lá do em livro, não ensinar as crianças sobre isto. que eu sei que Ora tens bem, aí o um livro. livro preparado. Tenho aqui um livro preparado. Na escola da minha filha, e eles por norma fazem quando há datas importantes. Neste caso foi o Dia Internacional da Mulher. E então na exposição havia várias coisas contextualizadas com o Dia da Mulher. E então eu dei-me de frente com este livro, porque me chamou a atenção. Chamou a atenção, era colorido, pronto. Então eu começo a folhear o livro, não vejo nada de mal nas primeiras páginas, porque tem algumas frases, algumas palavras masculino e no masculino e feminino, este ou aquela, estes ou aquelas, e no singular no plural. Pronto, eu até pensava que aquele até podia ser um livro gramatical. E não estava a perceber muito bem até o contexto do que é que eu tinha no Dia da Mulher. Então continuei a folhear até encontrar alguma coisa que fosse ao encontro do Dia Internacional da Mulher, que era o caso. Até que dou de caras com uma página em que essa página diz, tem uma ilustração de, de uma pessoa deitada no chão, e então diz assim, homem, mulher, cada um o que quiser. E pela página, já para mim deu-me assim um bocado de confusão, homem, mulher, cada um o que quiser. Bem, então fui continuando a seguir, entretanto aparece-me outra página que diz, diz isto ou aquela, isto ou aquelas, mais uma vez eu penso que seja um livro gramatical, e depois encontro uma página que diz isso não é nenhuma coisa nem outra. Eu já estava super confuso para mim. Continuei a ver, estava curiosa, até que depois diz a resposta não está debaixo da roupa. E eu já não começo a gostar muito do teor do livro. E depois tem uma página, são duas páginas com as imagens da casa de banho, a casa de banho dos homens e das mulheres, dos rapazes e das raparigas, como quiserem chamar. E depois, nessas páginas diz, não há só dois tipos de pessoa, que entre si são iguais. Isto está confuso para mim também. Não há dois tipos de pessoas, o que é um tipo de pessoa, então? E depois, na página a seguir, fala, as identidades são múltiplas. Portanto, o que é que eu enfrento aqui? A tal mistura de sexo biológico com identidade. Quando o sexo biológico é um facto, e a identidade é uma multiplicidade de características onde tu és uma impressão digital, és único, és única, não existe ninguém exatamente igual a ti. Mas existe muito, o sexo biológico é aquilo. E então é um livro que fala que mistura estes dois temas. Depois tem uma página que diz quem é o quê. Isto são informações super confusas para quem está a ler um livro. E pergunta quem é quem. Então tem depois uma criança a pintar os lábios e a maquilhar-se. Só tu te conheces melhor que ninguém. E segue o caminho que mais te convém. Pronto. E o que me assusta neste livro é que eu, o que é que se passou? Estás aqui. Eu confrontei a escola com este tema porque na contracapa do livro fala realmente da identidade de género
e que somos todos iguais, assim, com uma filosofia muito bonita. E quando confrontei a escola, pronto, confrontei-me realmente com professores que também têm esta confusão de ideias entre sexo biológico e identidade. E este livro, para além de não estar apropriado no tema que era, o que é que este livro tem a ver com o Dia Internacional da Mulher? Zero. Não tem nada a ver com o Dia Internacional da Mulher. E é um livro tão confuso que, para mim, adulta, e eu que por acaso já estudei algumas coisas, percebi qual era a questão. A questão deste livro é a dúvida transversal, que é a mistura de sexo e identidade. São duas coisas diferentes. E este livro mostra de uma maneira muito gira, muito engraçada, porque é colorido, é chamativo, é infantil, o público são as crianças, e traz esta confusão e esta doutrina de que és o que te convém, pá, pronto. E é um livro que está dentro do Plano Nacional de Leitura, para mim é grave, mais uma vez. Lá por estar no Plano Nacional de Leitura não quer dizer que nós não tenhamos o direito de questionar e não vamos logo automaticamente pôr um livro deste género, deste título, com este conteúdo para o público infantil, porque para a maior parte dos adultos que ainda está a tentar integrar-se dentro deste tema, esta é a principal confusão. É a confusão de identidade com o sexo biológico, como mais uma vez eu insisto, são planetas diferentes. E depois ainda há, e tu falaste nisso assim de leve, a falta de preparação dos professores, que é, eles introduzem Sem este dúvida. livro, não disseste, mas eu vou dizer, está no Plano Nacional de Leitura, portanto é provável que vá parar a muitas escolas. Os professores introduzem este livro e se a criança fizer uma pergunta, eles não vão estar preparados para responder e podem responder de uma forma completamente ao lado. Exatamente. E dar um tiro no pé. E implementar, eu não sei até que ponto a escola pode ensinar ideologias a uma turma. O que é uma ideologia? Uma ideologia é um conjunto de ideias, coisas abstratas. E até que isto, para mim, a meu ver, nos meus olhos enquanto mãe, enquanto pessoa, enquanto mulher, este tema é um tema que cabe a cada família ensinar como bem entende para os seus filhos. A matemática, o português, o estudo do meio, não é uma coisa que nós vamos implementar como a gente bem entende. Não, nós temos um dia, existe um programa da escola que é cumprido, que tem que ser cumprido, não é? Seja lá também a complexidade que isto tem. Mas não é uma coisa abstrata, não é? A matemática não é uma coisa abstrata, o português não é uma coisa abstrata, é super muito, a língua portuguesa é difícil em si, mas é uma coisa concreta, é uma coisa, não é uma ideologia, não é? O estudo meio não é uma ideologia. A físico-química não é uma ideologia, são coisas concretas, são factos, é ciência. E não sei até que ponto é que a escola tem permissão para implementar ideologias deste género, e se calhar eu compreendo das famílias que optam por não levar os filhos à disciplina chamada cidadania, que ainda eu não faço parte dessa disciplina, não está no currículo ainda da minha filha, mas nem sei se isso até está na escola onde ela está, mas muitos pais optam por não dar aos filhos também essa disciplina, por ser uma disciplina que pode levar conteúdos ideológicos. Exato, sim, é verdade. E diz-me uma coisa. Pronto, eu, por causa do meu conteúdo dos stories e das redes sociais, quando eu comentei este assunto, fui por algumas pessoas quase que acusada de estar a cometer um atentado contra a liberdade dos meus filhos. E em forma de, digamos, de semi-crítica, ou de crítica mesmo, vamos lhe chamar assim, também ouvi o comentário de o meu filho vai estar informado e vai ser livre para tomar as suas decisões.
Ahm, Mas eles. Desculpa, termina. Termina, que eu não, eu depois ia comento. dizer, eu nem consigo responder, e o que eu queria mesmo era que tu desses a nós mães que ouvem estas coisas uma resposta padrão para uma pessoa parecer que não é fascista. Ou seja, para uma Não, pessoa não continuar a parecer fascista quando está só a adequar o conteúdo à idade. exato. Não tem nada a ver com ser fascista. Aliás, isso, essa opinião, esse comentário demonstra mais o fascismo por parte dessa pessoa do que por tua parte. Nós todos temos opiniões diferentes, temos ideologias diferentes, não é? Essa pessoa tem uma opinião diferente da tua, uh, não tem a ver com as crianças se sentirem presas. Eu, por não ensinar ao meu filho ou à minha filha mais velha todo o conceito de identidade de género, eu, na verdade, estou a protegê-la de uma confusão mental. E o que é que eu agora até tenho feito? Eu tenho feito de outra forma. Eu não ensino o que é identidade de género à minha filha, mas eu tenho que ensinar à minha filha que um homem vestido de mulher é um homem e tem que pertencer ao espaço do homem. Porque já nas escolas está a haver também entrada de rapazes nas casas de banho, porque lhes apetece, porque hoje eu sinto uma menina, eu sinto uma mulher. E então eu estou, como vejo a segurança e a privacidade da minha filha em causa, agora eu tenho que implementar as coisas de outra forma. Podia dizer, sim, ele sente-se mulher, mas deixa estar na vida dele. Se essa pessoa não violar a privacidade do outro. E a partir do momento em que isso acontece, então a minha informação já vai ser baseada, vai ser de outra forma. Não estou de todo a aprender, não estamos a aprender e não estamos a ser fascistas. Não, nós não tem nada a ver com isso. Tem a ver é que só tu é que sabes como é que vais educar o teu filho, porque tu és a única, tu e o teu marido, vocês são os únicos responsáveis pela educação das crianças. Imagina que até acontece imagina que até acontece, não vou dizer isto, imagina que acontece, vou fazer ao contrário. Quando acontece alguma coisa de mal, quando os nossos filhos não se comportam bem, a escola vem ter connosco, nós pais, não é? Pronto, então nós temos esse direito. Se essa pessoa não concorda, é com ela, é a opinião dela, não estás a ser fascista. Não. Cada família é que sabe o tipo de educação que tem que dar à criança. Não tem nada a ver com fascismo, isto para mim estão a ser intolerantes a tudo e nós não temos que aceitar tudo. Nós temos é que adaptar às nossas necessidades, havendo sempre o respeito pelos direitos humanos e o respeito pelos direitos da criança. É mesmo, é mesmo. Olha, em relação às casas de banho, também deixa-me dizer que isso é um tantinho preocupante, porque nas escolas as crianças, pronto, não existe, digamos assim, uma gestão tão próxima das crianças e etc. Um, e o facto de haver rapazes nos balneários das meninas a tomar banho, de haver rapazes nas casas de banho das meninas, e o contrário, um, vai não só ser invasivo, mas também pode vir a ser perigoso. E isto está a ser tratado com imensa leviandade, porque está a começar a ser uma bandeira política em vez de ser, digamos, uma defesa da integridade das pessoas e daquilo que elas precisam. E a razão que nos levou a separar as casas de banho foi exatamente essa. É que não Exatamente. estava seguro ser a Exatamente. mesma para homens e mulheres, para meninos e meninas. Agora deixa-me só fazer esta pergunta. Como é que nós vamos ensinar a noção e o conceito de privacidade
Se as casas de banho ou os balneários são usados por qualquer pessoa, como é que nós vamos ensinar o que é privacidade aos nossos filhos? O conceito de privacidade para com eles próprios e para com o outro. Não é só a própria privacidade, nós também temos que respeitar a privacidade do outro. Onde é que isto é encaixado dessa forma? Como é que eles vão aprender? Não vão aprender. Vão aprender que está tudo bem, olha, Sim, não posso porque estou a ser fascista ou porque estou a ser transfóbica, não sei. Não, eu estou a questionar estamos a questionar e estamos a exigir um direito que é nosso. É um direito da privacidade, é um direito teu. Ponto final. É por isso que exatamente. sempre existiram as casas de banho para mulheres e casas de banho para homens. Eu quero partilhar aqui também uma situação com a minha mãe. Minha mãe tem 72 anos. E a minha mãe, com 72 anos, é uma mulher independente, foi a um shopping e já por 2 vezes, em dias diferentes, ela no lavatório está a lavar as mãos, uma pessoa foi lavar as mãos, uma pessoa cheia de pelos, era um homem vestido de mulher dentro da casa de banho. A minha mãe tem 72 anos, a minha mãe sentiu-se com medo. A minha mãe tem 72 anos e agora tem medo de ir às casas de banho do shopping. Quando vai o menos tempo possível para não ter que recorrer às casas de banho de shopping. Então vai a um café onde a casa de banho é individual. E olha, Isto, e podes contrapor duas realidades completamente diferentes e iguais, que é, eu tenho gêmeos, quando os nossos filhos eram bebés, nós enfrentávamos um drama que era apenas a casa de banho da mulher tem trocador. saudário. É verdade. E às vezes os nossos filhos, epá, é uma linha de montagem. Só quem tem É. gêmeos é que sabe a vida dos gêmeos. Porque tu podias-me até dizer, ias lá com um, trocavas e o pai ficava com o outro, e depois ias lá com o outro e trocavas e o pai ficava com o outro. Filme. Tu às vezes queres tentar fazer uma coisa rápido, e rápido para quem tem gêmeos é 4 horas. Ok? Porque pelo meio tu amamentas dois, tu trocas fraldas a dois a tentar fazer a vida acontecer. E o meu marido levou uma descasca na casa de banho de um shopping por estar dentro da casa de banho das mulheres comigo com 2 bebés a trocar fraldas. Entrou uma mulher e foi, pronto, um bocado rude com ele, a dizer que ele não podia estar ali, que não tinha nada que estar ali, que a casa de banho é das mulheres e que isto não se faz e que não pode ser assim numa casa de banho daquelas em que tu entras, fechas a porta e ele estava comigo e com os nossos bebés, não é? Tipo, aparece ali um homem do nada. Exato. O contexto até era diferente, não é? Exato, ele está num E ela não trocador. se sentiu segura. E ela não se sentiu segura. E agora vamos nos Exatamente. sentir seguras e vamos permitir que um homem que se maquilhe ou que meta uma peruca e vista um vestido, está de colãs e vamos permitir e vamos aceitar que eles entrem nos nossos espaços e se nós dissermos não, não aceitamos a ser fascistas. E imagina ele, coitado, ele tem um ar muito querido e ele faz o seu sorriso fofinho, habitual e diz: desculpe, mas é que a minha casa de banho não tem trocador, mas eu vou só trocar aqui esta fralda e vou já sair. E pronto, e a senhora, ok, continua a vida dela, não é? A casa de banho das mulheres normalmente tu fechas a porta, pronto. Mas quer dizer, isto aconteceu, eles têm 5 anos, deve ter acontecido há 4 anos atrás, e podemos já estabelecer uma comparação de realidades. Então, para uma atividade Exatamente, exatamente. familiar, calha muito mal a uma mulher estar lá um homem. Depois tem que calhar bem se ele tiver uma saia. É, Pode, pode não ser bem aquilo que a gente quer em termos de inclusão, exatamente. não é? Exatamente. E atenção que nessas casas de banho também estão crianças, não é? Tu Exato, sim, estavas com os teus filhos a mudar uma fralda, mas pode ir ali com uma criança de 3 anos e a criança de 3 anos tem que. Achas que uma criança de 3 anos até não vai questionar? Porque as crianças também questionam. Tu sim. achas mesmo que uma criança de 4, 5, 6 anos vai olhar para um homem que está vestido de mulher e não vai questionar o que é que ele está ali a fazer? Ai, nem Achas que a criança não imaginas, vai os perguntar? A meus filhos criança vai até perguntar. apontam o dedo e tudo. A Ai, criança vai perguntar. sim, os meus filhos, quando às vezes veem alguém, eu acho que eles até agora só viram ainda drag queens. E eu nem consigo evitar, eles apontam o dedo e gritam: Mãe, mãe, olha,
E eu: "Ai não, por favor filho, vamos tentar interagir de São uma maneira crianças, mais são gentil". crianças. Nós apanhamos a vergonha, nós apanhamos a vergonha toda, mas não temos que apanhar a vergonha toda. Sim, É natural nos miúdos. Olha, agora também vou partilhar aqui um episódio muito rápido, que eu fui almoçar num restaurante e um dos senhores do restaurante não tinha meio braço, não tinha o cotovelo para aqui, não tinha meio braço. Então o meu filho, antes de ir embora, ele conversou com ele, disse que antes de ir embora, virou-se para o senhor e com muita naturalidade. Olha, eu quero te fazer uma pergunta, porquê é que tu não tens esse bocado no teu braço? E o senhor naturalmente respondeu, olha, eu nasci assim, mas eu consigo fazer tudo, olha, consigo fazer tudo na mesma, como tu fazes, e não sei o que, e o meu filho. E para ir à casa de banho, eu só preciso de uma mão para limpar o rabo, não há? Então foi uma conversa super natural. Portanto, nós neste tema temos que agora usar uma conversa de segurança para eles próprios. Não vamos dizer, não, é natural, é não sei o quê. Não, calma, que é o que eu uso agora. A minha conversa é uma conversa de prevenção. Olha, calma, se acontecer veres um homem vestido. Porque o meu problema aqui é que os homens é que querem invadir os espaços das mulheres, os espaços femininos. Eu não vejo mulheres biológicas a quererem entrar nos espaços masculinos. Pronto. E é essa a minha preocupação. E agora o discurso é mesmo esse: olha, cuidado, se fiz um homem vestido de mulher e está na casa de banho. Aliás, eu agora nem deixo a minha filha mais velha ir sozinha para a casa de banho nenhuma, nem vou estar ali. Pá, precaução. E se fiz um homem vestido de mulher, é na mesma homem. Portanto, se ele, nos balneários é igual. Há uma criança também na escola que se veste mais dentro do conceito de roupa de rapariga, por exemplo. Esse rapaz que se veste mais com roupa de rapariga, quando for para a casa de banho com os balneários, eu já estou sobre aviso sobre os meus filhos. Não, é um rapaz. Tem que ir para a balneária dos rapazes. É um rapaz. E esta prevenção não é, sim, não, ele gosta de se vestir assim, deixa eu ir à casa de banho. Não, 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 não. É um rapaz, portanto, ele tem que utilizar o espaço que lhe pertence. exatamente, Porque as exatamente. crianças também questionam, mas isto é um homem, é uma mulher, mas eles podem vir, eles podem não vir, e nós temos que ensinar os nossos filhos de forma a que eles também se saibam proteger em contexto escolar. Exato, que Porque nós quando não for ao estamos shopping e essas lá. coisas, exatamente, não, tu não controlas o que se passa na escola. E não Exato. sabes se facilmente na escola eles também implementam isso sem tu saberes. Então, pronto, eu sei que eu conheço uma criança que usou a palavra, o termo segura. Eu não me sinto segura ir à casa de banho da minha escola nos balneários, porque eu já vi rapazes que utilizou a palavra segurança. Hum, pois, Isto é uma reflexão também que é importante nós fazermos. Não se a tem nada a ver própria. com termos que ser inclusivos e nós temos que perguntar, temos que estabelecer limites, porque é da privacidade, é a nossa intimidade, e da intimidade das crianças e o crescimento saudável, o desenvolvimento saudável das crianças. É mesmo. E é muito importante também nós, se a própria criança já usa esse vocabulário, não me sinto segura, É verdade. então Eu fiquei nada, impressionada com a escolha da palavra. A idade nada que pode tinha. mais continuar a ser Também. forçado desta maneira se a própria É, criança ela já sabe o que ela sente e não está bem. exatamente. Porque é isso, Olha, eu sinto que, desculpa, só para terminar, eu sinto que nós somos obrigados a aceitar. Se não aceitas, tu és vista com desdém, com outros olhos, e eu acredito que em muitas das pessoas é falta ainda de conhecimento. Ainda estão naquela parte, e eu quero acreditar nisso, e eu acredito que muitas pessoas ainda estão naquela fase de confuso. Não, mas temos que incluir, nós temos que incluir à custa de quê? exatamente, é mesmo. Pronto, temos que perguntar, temos que questionar, temos que perguntar, temos que estudar, temos que pesquisar, não ter medo de perguntar, não ter medo de perguntar, não ter medo de opinar, porque como tu perdeste seguidores, não é? Pronto, isso. Houve a filtragem na tua conta, no teu perfil, perdeste seguidores, ainda recebeste essas mensagens desagradáveis que não te acrescentam em nada
e não foram, nem sequer foram mensagens construtivas, não te ajudaram a refletir, a pensar, oh, não, espera aí, não, foste logo chamada disto e daquilo, e que o meu filho vai ter a liberdade, mas a liberdade tem tanto que se dizer, e temos que dar bases tão importantes e sólidas que às vezes é tão difícil. Existe algum adolescente que esteja 100% seguro do seu corpo e da sua autoestima, e nós adultos somos todos 100% seguros e temos todos uma autoestima bem forte na nossa idade adulta? Pá, ninguém, não é? Sim. Isso é muito mais importante trabalhar numa criança do que estarmos agora a implementar 150 anos ou mais. E é um facto também que a responsabilidade vem com a liberdade. Não podes conseguir vivenciar liberdade se não sentes responsabilidade. E até os adultos hoje em dia não sabem o que é responsabilidade. Eles acham que responsabilidade é culpa. Portanto, como é que nós vamos Muito introduzir, interessante, como é que vamos introduzir a liberdade na vida da criança quando é ainda verdade. nem o adulto conseguiu assimilar a liberdade, porque não sabe o que é a responsabilidade. Porque a Exato. liberdade não é só fazer o que a gente quer. Nada, não, de todo. Isso não é liberdade. Olha, Joana, foi uma delícia falar contigo. Gostei muito de te Olha, ter estou muito aqui. contente. Muito obrigada, Cristina, pela oportunidade. Muito obrigada. Gostei muito deste bocadinho. E quem quiser designs personalizados, tornar as redes sociais mais apelativas, pode falar com a Joana. Como é que é o teu arroba no Instagram? Olha, e eu como tenho andado a trabalhar sempre nos bastidores, tenho tido pouco tempo para a minha página e estou a trabalhar para entregar mais conteúdos porque a minha agenda começa a ficar preenchida com mais consultorias, mas a minha página chama-se A Joana Faz Isso. A Joana faz isso. Pronto. Sigam, vão lá dar uma olhada. Se precisarem de ajuda, falem com a Joana, ela está cá para vos ajudar. E foi uma querida, veio aqui falar de um tema que, na verdade, não é do trabalho dela, mas que ela já explorou e domina. E foi por isso que eu a convidei, porque sabia que nos ia ajudar a todas. Comentem depois quando assistirem, deem também a vossa opinião, falem connosco, nós viemos cá ler e respondemos ao que for para responder. E muito grata, Joana, por ter estado aqui. Grata, Cristina. Um beijinho a todas. Bye bye. Beijinhos a todos.